E aí, galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Hercio Português, eu gabarito. Quer gabaritar também? Acompanhe os vídeos do canal Português, eu gabarito. Hoje, gente, mais um vídeo do OPG Responde, vídeos que eu gravo com dicas, perguntas, dúvidas, sugestões que vocês colocam aí no canal e eu trago a resposta, gente. Hoje, o Anderson Alves pediu para eu falar sobre a concordância do verbo ser, então, Anderson, vamos falar sobre esse verbinho hoje, beleza? Sem mistério, gente. Aproveitem, já pensem aí, coloquem sugestões de assuntos para os próximos vídeos, gente. O canal é de vocês, eu sempre vou gravar o que vocês desejam, beleza? Hoje é o do Anderson. Valeu! Então, gente, concordância do verbo ser. O verbo concorda com o predicativo. Aí é o seguinte, o verbo ser é um verbo de ligação, ele liga o sujeito a um predicativo. Pela regra geral de concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito, mas o verbo ser tem muitas particularidades, casos que são só dele. Então, casos em que o verbo concorda com o predicativo. Primeiro, quando os sujeitos são os pronomes, ou é um dos pronomes, tudo, o, isto, isso ou aquilo. Se o sujeito for um desses pronomes, o verbo concorda com o predicativo. Olhem só, tudo é o sujeito. Eram hipóteses. Hipóteses é o predicativo, sujeito concordando com verbo concordando com o predicativo. Só que tem uma observação aí que aparece no próprio livro, na própria gramática, gente. Aí um detalhe. Essas regrinhas aqui são baseadas na gramática do Segala. Pode acontecer em concordância, em regência, em crase, em praticamente todos os conteúdos pode haver divergências entre regras de uma gramática para outra. Claro que a gente tem que se basear numa e também cuidar o edital dos concursos. Alguns editais da língua portuguesa colocam bibliografia, colocam livros específicos, outros não colocam bibliografia. Então, importante, essas regras eu me baseei no Segala. Em outros livros, outras gramáticas, pode haver regras diferentes. Acontece. Não é tão grave assim, não é tão grande. Não são tão grandes essas mudanças, mas pode acontecer, beleza, gente? Para deixar bem claro isso aí. Então, existe uma observação. Quando o sujeito são os pronomes, ou é um dos pronomes, tudo, ou isto, isso ou aquilo, o verbo concorda com o predicativo, mas no próprio livro de Segala ele coloca a observação. É aceita a concordância com o sujeito. Então, o sujeito tudo e o verbo no singular. Tudo é hipótese. Então, resumindo, quando o sujeito for tudo, ou isto, isso ou aquilo, significa que o verbo ser pode ficar tanto no singular quanto no plural. Sem mistério? Sem dúvidas aí? Segundo caso, sujeito é nome de coisa. Como assim nome de coisa? Então, nome de coisa é o que não é nome de pessoa. Então, tem nome de coisa e nome de pessoa. Aí, olhem só, depois tem observação. Se o nome é de coisa, a cama. Cama é uma coisa. E umas palhas é o predicativo. O verbo concorda com o predicativo. Observação. Se o sujeito é nome de pessoa, com ele o verbo concorda, ou seja, com o sujeito. Emília, nome de pessoa. O verbo concordou com o sujeito. Então, bem simples aí de lembrar. Se o sujeito é nome de coisa, verbo ser concorda com o predicativo. Se o sujeito é nome de pessoa, o verbo ser concorda com o sujeito. Sem mistério, gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa, coloque nos comentários aí que eu respondo para vocês. A gente conversa, beleza? E o mais importante, como eu falei lá no início do vídeo, sugestões de assuntos para os próximos vídeos, gente, beleza? Esse é um vídeo com a sugestão de vocês. Próximo caso. O sujeito é uma expressão partitiva, ou seja, um sujeito partitivo. O que é uma expressão partitiva, gente? Quando tem na frase, no sujeito, as palavras, as expressões maioria de, a maior parte de, grande parte de, parte de. Quando tem alguma das expressões que indicam uma parte, uma fração, uma expressão partitiva. O sujeito, o verbo vai concordar com o predicativo. Então aqui, ó, a maioria. A maioria é uma expressão partitiva. Então o verbo concordou com o predicativo que é rapazes, fechou? Então, se o sujeito é partitivo, uma daquelas expressões que eu falei para vocês, maioria de, grande parte de, e assim por diante, o verbo concorda com o predicativo. Mais um caso. O sujeito expressa quantidade, preço ou medida. Então, quantidade, preço ou medida, o verbo ser vai concordar com o predicativo. 2.000, quantidade. De repente pode ser preço,
pode ser medida, de repente não está expresso na frase, mas é quantidade em geral. Então o verbo concordou com o predicativo. 2.000 é pouco, 2.000 reais é pouco, 2.000 metros é pouco, né, gente? Então, quantidade, o verbo concorda com o predicativo. Sem mistério, tranquilo, né, gente? Indicando data. Aí, outro caso, nós estamos vendo o verbo concordando com o predicativo, com as observações ali. Agora, indicando data. Olhem só, gente, cuidado. Com a palavra dia, verbo no singular. Sem a palavra dia, verbo no plural. Olhem só. Hoje é dia. A palavra dia está expressa na frase. Se não tiver a palavra dia, se a palavra dia estiver subentendida, tanto faz usar o singular ou o plural. Até vamos melhorar, ajeitar aqui, ó. Sem a palavra dia, plural ou singular. Faltou aqui. Então, lembrem desse detalhe. Com a palavra dia, verbo ser no singular. Sem a palavra dia, plural ou singular. Olhem só, com a palavra dia, hoje é dia 10. Sem a palavra dia, hoje é ou são 10, porque a palavra dia está subentendida. Fechou? Indicando data. Se tem a palavra dia expressa na frase, verbo no singular. Se a palavra dia está subentendida, o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. Sem mistério aí, gente. E ainda o verbo ser indicando hora e distância. Concorda com o numeral. É 1h30. Verbo ser concordando com o numeral que está indicando a hora. Uma. Fechou? São 2 horas. Verbo ser concordando com o numeral que indica a hora, 2. Daqui a minha cidade natal são 300 quilômetros. 300? São 300 quilômetros. Fechou? Indicando hora e distância, o verbo ser concorda com o numeral. Fechou, gente? Então esses aí são os casos do verbo ser. Muito cuidado esse caso do predicativo. Muito cuidado quando está indicando data, se a palavra dia aparece ou não aparece na frase. Mas não é tão difícil. É só conhecer esses casos aí. Sujeito é nome de coisa, o verbo concorda com o predicativo. Sujeito é nome de pessoa, o verbo concorda com o sujeito. Tudo ou isto, isso ou aquilo, tanto faz o verbo concordar com o sujeito ou com o predicativo. Sujeito é partitivo ou expressa quantidade, preço ou medida, qualquer um desses casos, o verbo concordando com o predicativo. Fechou, gente? Qualquer coisa coloque nos comentários. Antes de sair, te inscreve no canal, ative o sininho das notificações, garanto uma preparação completa de português para concurso para vocês, gente. Tem vídeo todos os dias às 18h03, além de muitos vídeos que eu coloco às 19h03 em dias aleatórios, né? Mas todos os dias às 18h03 tem vídeo, tem muita coisa, aulas do curso gratuito, mapas mentais, OPG responde com as dicas, sugestões de vocês, como o vídeo de hoje. Te inscreve, não perde nada, beleza, gente? Na descrição do vídeo tem link para a página no Face, para o Insta, dá uma conferida lá que eu garanto que vai ajudar vocês também nessa preparação, nessa caminhada aí rumo à vaga. Foco, fé, persistência, que a vaga vem em 2021, gente. Acreditem, mantenham-se firmes nos estudos que essa vaga virá, beleza? Valeu, um abraço a todos, até o próximo vídeo, gente.